A imigração em massa está moldando o futuro do mundo de maneira que poucos poderiam prever. Em 2024, o número de deslocados atingiu 117 milhões de pessoas. Enquanto países desenvolvidos enfrentam crises demográficas com taxas de natalidade em colapso. Este cenário cria um paradoxo. Enquanto nações como Japão, Alemanha e Itália precisam de mão de obra jovem para sustentar suas economias, elas lutam para lidar com os impactos sociais, econômicos e culturais da chegada de milhões de imigrantes, especialmente vindos de regiões instáveis da África e do Oriente Médio. Países desenvolvidos como Alemanha e Japão têm taxas de natalidade em torno de 8 por mil habitantes, insuficientes para manter suas populações. Ao mesmo tempo, países como o Níger registram taxas de natalidade superiores a 45 por mil habitantes. Essa disparidade projeta um futuro em que comunidades imigrantes, com taxas de natalidade significativamente mais altas, crescerão em ritmo acelerado. Dados da Pew Research indicam que o Islã será a maior religião do mundo até 2070, superando o cristianismo. Esse crescimento é impulsionado tanto por altas taxas de natalidade quanto por políticas de imigração que favorecem o reassentamento em massa de comunidades muçulmanas. Se o Islã não conquistar território por meio de conflitos, ele o fará pelo crescimento populacional. A chegada de imigrantes também trouxe um aumento em crimes violentos em algumas regiões da Europa. Na Alemanha, por exemplo, 47 mil crimes foram atribuídos a imigrantes em 2023, incluindo homicídios e casos de violência sexual. Na França, 77% das violações resolvidas em Paris foram cometidas por indivíduos sem passaporte francês. Além disso, relatos apontam para a existência de tribunais islâmicos em países como o Reino Unido. Estima-se que 85 tribunais da Sharia funcionem no país, regulando questões familiares e legais fora do sistema jurídico britânico. Essa prática não só reforça a segregação cultural, como também perpetua a impunidade em casos de violência doméstica e discriminação de gênero, criando um sistema paralelo dentro do Estado de Direito. A Europa, berço de valores democráticos e liberdades individuais, encontra-se no epicentro de uma transformação cultural. Com a chegada de milhões de pessoas de culturas profundamente diferentes, as tensões sociais aumentam. Há relatos crescentes de conflitos religiosos e políticos, manifestações antissemitas e zonas onde o controle estatal é limitado. Embora a imigração possa oferecer soluções para mercados de trabalho carentes, os custos para os países receptores são altos. No Reino Unido, cada imigrante de baixa qualificação custa entre 150 mil e 1 milhão de libras ao contribuinte, devido a gastos com saúde, moradia e benefícios sociais. Esses custos pressionam sistemas públicos já sobrecarregados, forçando cortes em serviços essenciais para a população nativa. Se as tendências atuais continuarem, o mundo enfrentará um futuro marcado por mudanças radicais. Os países desenvolvidos se tornarão mais dependentes da imigração para sustentar suas economias, mas isso ocorrerá à custa da coesão social e da identidade cultural. Comunidades imigrantes crescerão rapidamente, não apenas por causa da imigração em si, mas pelo diferencial nas taxas de natalidade. Com o Islã se tornando a religião dominante em várias regiões, muitas nações enfrentarão o desafio de equilibrar valores democráticos com tradições religiosas que frequentemente entram em conflito com essas mesmas liberdades. Enquanto isso, o cristianismo, que deve perder seguidores para a secularização e as não-religiões, pode se tornar uma força minoritária em partes significativas da Europa. O futuro não será apenas uma questão de acolhimento ou rejeição. Será uma batalha entre a preservação de identidades nacionais e a adaptação a uma nova realidade global. Governos terão que decidir entre endurecer as fronteiras ou aceitar as mudanças inevitáveis que a imigração em massa trará. Com sistemas sobrecarregados, tensões culturais e a possibilidade de que valores locais sejam apagados, o impacto será sentido por gerações. A imigração em massa não é apenas um desafio econômico, mas uma questão existencial para muitas nações. Será que a Europa, berço de tantas liberdades, pode resistir ao peso de transformações tão profundas? A pergunta que fica é: o mundo está preparado para lidar com as consequências dessa transformação? Ou estamos simplesmente adiando uma crise ainda maior?